Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos de número 128. Cento e 128. Vamos ler o Salmo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como o rebento da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Irmãos, no último domingo nós lemos esse salmo e nós tivemos o Senhor nos instruindo aqui nesse salmo. A gente já vem alguns finais de semana falando sobre o casamento, marido e mulher, o que o marido e a mulher representam, né, para Deus, porque foi uma instituição, a primeira das instituições que Deus estabeleceu, o casamento, né? E para Deus, o homem expressa Cristo, e a esposa expressa a igreja. Então a gente já vem muitos textos falando sobre isso, e o Senhor, nesse andar do casamento, marido e mulher, Deus instituiu papéis. E uma coisa que nós precisamos ter muita clareza é que na questão comunhão com Cristo não há diferença, né? Porque lá em Gálatas a gente vê muito claro isso, que não pode haver nem judeu, nem grego, nem livre, nem mulher, nem homem. Todos são diante de Deus, na comunhão com Deus, na comunhão com Deus, são iguais, não há diferença nenhuma. Agora na questão papéis, o Senhor estabeleceu homens e mulheres, né? E aí Deus juntou homem e mulher para tornar-se uma família, né? E nesses salmos de número 128 que nós lemos, então Deus aqui vai trabalhar na vida do homem. Nós vimos alguma situação na vida da mulher lá em Gênesis, né? Como que Deus estabeleceu. E aí então aqui nós terminamos domingo passado nesses salmos, onde tem cinco itens que Deus trabalha no coração do homem, né? E esses 5 itens são na ordem de resolução, não são prioridades, mas é aquilo que Deus vai trabalhar na vida de um homem, né? E aí nós colocamos aqui, o verso primeiro fala assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, primeira coisa que Deus vai fazer no coração do homem é trabalhar Ele mesmo, Deus, na vida do homem, né? E em segundo lugar, Deus vai trabalhar na vida do homem o seu trabalho. E a gente sempre gosta de inverter essa situação. Não, Deus vai trabalhar a mulher, o casamento, mas Deus vai trabalhar o trabalho na vida do homem, né? Por que o trabalho? Porque se o homem não tiver condições de sustentar a esposa, né, essa esposa vai ter que auxiliar esse marido, né? E aí pode haver uma inversão, a mulher começar trazer o sustento para casa e o homem ficar mais tranquilo. Mas a palavra traz para o homem, porque lá no Jardim do Éden, lá quando houve a transgressão, o Senhor foi muito claro
no papel da mulher e no papel do homem. Da mulher, Deus deu para o marido e filhos, para que ela pudesse então ser trabalhada nessa questão e cuidar do marido e do filho. E ao homem ele diz: do suor do teu rosto comerás, a terra será maldita por tua causa, porque tu ouviu a voz da tua esposa, né? E então do suor do teu rosto você comerás. Então o Senhor vai trabalhar o trabalho, né? Fazer porque o dinheiro, se nós não formos trabalhados em relação ao dinheiro, o dinheiro pode se tornar um Deus em nossas vidas. E nós trabalhar excessivamente, se nós trabalhamos excessivamente, nós não temos como cuidar das mulheres, das nossas esposas, não temos como cuidar dos nossos filhos, né? Porque ao homem está incumbido o sacerdócio da casa. Quem traz a palavra para casa? O homem, está incumbido no homem, né? Se você crê e você não está exercendo esse ministério que Deus tem para você, levar a palavra, ordenar a palavra na sua casa, Deus vai cobrar de você e de mim, né? Então há um momento de se arrepender diante do Senhor, porque o Senhor vem ordenando. Então o trabalho, Ele vai trabalhar nas nossas vidas para que nós sejamos administradores, né? Para que nós tenhamos aquele contentamento do Senhor. A palavra de Deus é muito clara em dizer assim: tendo com que comer e com que se vestir, estejais contentes. O grande problema nosso hoje é não ter esse contentamento. Vamos arrumar mais um emprego, vamos colocar mais essa situação e nós acabamos se enrolando e acabamos não tendo tempo para o Senhor. Então o Senhor vai ordenar o trabalho para nós, homens, para que nós possamos ser ordenados por Ele, ter um período para trabalhar, termos um salário e dentro daquele salário nós estarmos contentes, né? E o terceiro ponto é o verso 3: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, né? Então a esposa no interior da casa, muitas vezes a mulher trabalha fora, mas a incumbência que Deus deixou, o cuidar da casa, né? Então a mulher muitas vezes trabalha fora, quando ela chega em casa, ela tem o dever de cuidar da casa, né? De estar de ela ordenar todas as coisas ali na sua casa. Então Deus vai trabalhar esse homem sendo trabalhado. Deus, ele vai instruir a sua esposa que ela é submissa. Ele vai colocar no coração da sua esposa que ela é auxiliadora, né, dele, e então ele vai dar contentamento no coração dela, conduzindo ela para que ela não fique angustiada quando se ganha pouco. Então o Senhor trabalhando na vida desse homem, ele vai poder trabalhar no coração da sua esposa, né? E aí a sua esposa vai ficar no interior da sua casa. E aqui o texto diz, como a videira frutífera, né? Então a videira fala de uvas, uva fala de vinho na Bíblia. E vinho na Bíblia tem o significado de alegria. Então a sua esposa no interior da sua casa, alegre, né? E nesse mesmo verso 3, fala assim: os filhos como o rebento da oliveira, a roda da sua mesa. Então esse homem vai poder, na alimentação, em volta da mesa, está ordenando todas as coisas, conversando com seus filhos, com a sua esposa, né, ordenando toda a sua casa. E esses filhos, ouvindo a voz do seu pai, que está ordenando Cristo no coração deles, eles serão como o rebento da oliveira. O que é o rebento da oliveira? Aquela flor que vai mostrar que ali vai ter um fruto que vai dar azeitona, né? Então primeiramente vem a flor, e quando vem a flor já sabe-se que ali vai dar a azeitona, né?
É como quando um pé de laranja está florescido. Você vê aquela flor da laranja, é o rebento da laranja. Você sabe que ali vai dar uma laranja, né? Então, e azeitona fala de azeite. Azeite na Bíblia fala de Espírito Santo, unção. Então, esses filhos à roda da mesa vão receber unção. E aí você já vai poder saber que ali vai ser um cristão, um filho de Deus, né? Que recebeu tudo aquilo à volta da sua mesa, né? E em quinto lugar, esse homem, ele vai poder abençoar a sua igreja, né? Então, Deus vai trabalhar Deus mesmo na vida do homem, Deus vai trabalhar o trabalho na vida dele, a esposa, filhos, e quinto lugar vai trabalhar o reunir da igreja. Esse homem vai poder abençoar a sua igreja. Por quê? Porque ele tem, na sua casa está tudo ordenado. Se a nossa casa não estiver ordenada, como que nós vamos poder abençoar a igreja? Então é um trabalho que o Senhor vai fazer em cada um de nós. Então nós paramos nesse ponto aqui, irmãos. E aí a pergunta que ficou no último domingo que nós fizemos foi: e naquela casa em que o homem não crê e a mulher crê, ou vice-versa, o homem crê e a mulher não crê, como que vamos fazer, né? Vamos ter que ir para a palavra do Senhor, para que o Senhor possa trazer luz aos nossos corações. 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 7, perdão, irmãos, capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 10. 1 Coríntios 7, verso 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Então essa é a ordenação do Senhor. E aí o apóstolo faz o seguinte, coloca a segunda questão no verso 12. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e esta consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Amém? Muito prático, né? E há muitas situações dessa no nosso meio, né? Onde a esposa crê, o marido não crê. E aí como que anda numa situação dessa? Primeira advertência do Senhor é: não se separe, para que não haja divergências, né? E aí o apóstolo coloca algo bem gracioso aqui, né? Ao mais digo eu, não, Senhor, se alguém tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não se separe. Agora, a quem pode separar-se, né? Aquele que não crê no Senhor. Aquele que não crê do Senhor é o que vai dar o primeiro passo. Agora, aquele que teme ao Senhor, que tem o Senhor no coração, qual é a atitude dele? É buscando o Senhor.
né? E o que chama atenção aqui, irmãos, é o verso 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos, né? O que significa isso, né? O marido não crê no Senhor, mas ele pode ser santificado no convívio da esposa. Vamos procurar ajuda do Senhor no Velho Testamento, em Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 29. Êxodo capítulo 29, a partir do verso 38. Amém? A palavra do Senhor fala assim: isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro após pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de um hiem de azeite batido, e para a libação, 4ª parte de um hiem de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei, para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que, por minha glória, sejam santificados. Amém? Irmãos, aqui nós conseguimos entender que o marido incrédulo, ele é santificado com a esposa, pela esposa crente, pela esposa que tem o Senhor, pela presença de Deus nela, pela presença de Cristo nela, né? Então aqui nós podemos ver muito claramente no verso 43: ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Pela minha aparição, o povo de Israel será santificado, somente na minha presença, né? Agora, se Cristo vive numa esposa, aonde o marido não tem Cristo, esse Cristo que vive nela vai poder expressar, ela vai poder expressar os atributos de Cristo para ele. Então ele vai poder ser santificado na presença da sua esposa. Por quê? Porque Cristo vive nela, né? E aí o que vai acontecer? Ela vai começar a cativar o coração daquele esposo que não crê. Por quê? Porque ela vive sendo Cristo sendo jorrado do coração dela, em amor, em obediência, em gratidão, em oração, né? Então esse marido vai poder ver nela a pessoa de Cristo. Isso fala testemunho, né? Testemunho. Muitos irmãos e muitas irmãs têm se apoiado da seguinte forma: se um crê na casa, todos serão salvos, né? Isso é uma verdade que está na palavra de Deus. Agora nós precisamos ver, irmãos, se realmente nós estamos expressando a vida de Cristo para esses outros. Porque se nós crermos
e nós não darmos um testemunho, o que nós estamos falando, o que nós estamos expressando para eles? Que Cristo não consegue nem mudar a nossa vida. Como que nós vamos mudar a do nosso cônjuge, né? Então, irmãos, o marido é santificado no convívio da mulher. A mulher é santificada no convívio do marido, né? Então, aquela mesma expressão que nós vimos lá nos Salmos, né? Então, Deus trabalhando, o homem tendo aquela prática de instruir a sua esposa, né? Os filhos na mesa, em volta da mesa, são instruídos na palavra, né? Então eles vão poder dar frutos, porque estão recebendo, né? Vamos a mais um texto que penso que vai trazer mais luz um pouco para nós. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 3. Falando a partir do verso 1, nos fala assim: mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não conhece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é agradável, que é de grande valor diante de Deus. Amém? Então aqui, irmãos, está mais um... A esposa, ela ganha o marido sem palavras, né? Sem palavras nenhuma, somente com um testemunho adequado, né? E o que chama a atenção aqui para nós é o verso de número 4. Seja, porém, o homem interior do coração. O que é o homem interior do coração? Unido ao incorruptível. Quem é incorruptível? Cristo. Essa esposa, quando o coração dela está unido com Cristo, né, ela vai ter um espírito manso e tranquilo, né? Essa mansidão e essa tranquilidade são atributos de Cristo. Se você tem uma palavra para nós, aqui está se falando da mulher. Quando nós formos falar do homem, né, os atributos lá, os papéis do homem, nós vamos ter lá também que o homem, ele vai santificar sua esposa com a palavra, com a lavagem da palavra de Deus, né? Então, essa questão do homem ainda vai ficar para o próximo domingo. Mas o que chama a atenção aqui é, se você, mulher, você esposa, você vai para o Senhor e vocês não está conseguindo dar um testemunho adequado, né? O Senhor faz dá a seguinte sugestão para cada um de nós, né? E diz assim lá em Mateus, não precisamos ir lá, mas lá em Mateus capítulo 11, 28, diz assim, ó: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, né?
Ele é manso e ele é humilde. Aqui fala de tranquilo, unido a um espírito manso e tranquilo. Quer dizer, tranquilo, humilde, né? Uma tranquilidade que excede. Então, você só vai poder dar um testemunho adequado para o teu cônjuge que está ali ouvindo, convivendo com você, quando realmente Cristo é a sua vida. Quando realmente os atributos de Cristo está sendo manifestado, né, para aquela pessoa que está do nosso lado. Né? Então ela vai poder tocar na pessoa de Cristo, porque você vai ser submissa, né? Irmãos, e essa submissão do Senhor, falando-se da mulher que conhece a palavra, essa submissão, ela vai até onde não for pecado, porque você não pode se submeter se isso for pecado, né? Porque você é submissa ao seu marido como ao Senhor, lá em Efésios fala, né? Então, se seu marido está querendo algo de você, que isso você sabe pela palavra de Deus que é pecado, você não tem tranquilidade no teu coração, você não pode ser submissa a essa questão. Por quê? Porque você, em primeiro lugar, você é submissa a Cristo. E então, Cristo vai te capacitar a ser submissa ao marido, né? Então tem que ficar muito claro isso para não se submeter de qualquer forma, né? É a mesma coisa a igreja, submissa às autoridades, né? Tem coisas que as autoridades pedem que a igreja não pode se submeter, porque vai ser pecado. Antes nós devemos obedecer ao Senhor. Então, partindo dessa questão, então, mulheres, né? Vocês ganham o marido sem palavras nenhuma, silêncio, simplesmente num testemunho adequado, né? E então, quando a mulher se submete ao Senhor e se submete ao marido, porque o marido, ele é o cabeça da casa, como Cristo é o cabeça do marido, né? Quando a mulher se submete, ela sendo submissa, quem é que vai trabalhar? Quem é que vai tratar com seu marido? É Cristo, é Deus. Deus vai começar a torcer a orelha daquele marido que não está adequado. Por quê? Porque há uma palavra que está correta, a mulher está no seu lugar. Aí Deus vai começar a trabalhar no homem, né? Tem muitos que batem o pé e pegam o texto de Efésios, né? Mulher tem que ser submissa. Mulher, você tem que me obedecer, né? A palavra ali é muito clara em dizer submissão é aquela que está para nos auxiliar. Ela é auxiliadora, né? E muitos homens invertem isso. Mas quando a mulher ganha do Senhor e ela está adequada na submissão dela, do Senhor, em relação ao seu marido, Deus é quem vai trabalhar no coração do marido, dos filhos. Aí quando os pais estiverem adequados, o marido como cabeça, sendo trabalhado por Cristo, ordenado todas as coisas na sua esposa, nos seus filhos, e a esposa adequadamente, Deus é que vai ordenar os seus filhos, né? Porque se nós como cristãos não dermos um exemplo para os nossos filhos em casa, quando que esses filhos vão temer o Senhor, né? Irmão, muitas vezes, muitos anos já, no nosso reunir, já passou
muitos adolescentes, crianças, adolescentes, viraram rapazes, moças, e muitos se perderam. Muitos se perderam. A palavra foi pregada? Foi falada, foi pregada, né? Esses filhos que se perderam, qual foi o motivo? Um testemunho inadequado na sua casa, né? Ouviram a palavra, mas na sua casa eles não viram o pai e a mãe, né? Estão os dois desordenados diante do Senhor. Como que o Senhor vai trabalhar no filho? O Senhor não vai trabalhar. Então nós precisamos, primeiro ponto, de arrependimento diante de Deus e pedir que o Senhor comece a ordenar as nossas vidas. Ordenar aquilo que é para o marido, para o homem, ordenar para aquilo que é para a esposa, para que então o Senhor possa ordenar os nossos filhos. Porque, irmãos, tem muitas famílias que os filhos estão perdidos. E aí é um corre-corre para todo lado. E o pai e a mãe cansa de falar: filho, a palavra de Deus diz isso, isso, isso. Filho, a palavra de Deus diz isso, isso, isso. E não acontece nada. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe estão desordenados diante de Deus. Tudo começa na base, né? Então os filhos está sendo falado, está sendo pregado, não vão para o Senhor, né? Se estiver desajustado o pai e a mãe, precisa haver um ajuste entre o pai e a mãe. Tem que começar lá do começo, né? A palavra de Deus diz assim, ó: veja aonde você caiu, arrepende-te e anda, né? Não é querer pular aquele trecho: ah, não, eu fui lá, agora eu vou andar da agora para frente. Não, você precisa ter um arrependimento daquilo que houve lá atrás, e então precisa ter perdão entre o marido e a esposa, entre os filhos, para que então o Senhor possa ajustar. Porque, irmãos, quem convence nós do pecado e da justiça e do juízo é o Espírito Santo, né? Espírito Santo. Nós não temos como convencer. Agora, quando nós vamos para o Senhor, quando nós estamos adequados na presença do Senhor, quem vai trabalhar com o outro é o Senhor, né? A gente sempre tem buscado e tem trabalhado. A gente trabalhou com várias esposas e vários maridos, né? E sempre a questão a gente tem a questão de querer atribuir ao outro, né? Ah, mas ele me faz isso. Ah, mas ela me faz isso. Irmãos, e a gente tem, graças ao Senhor, a gente tem aconselhado: irmãos, o Senhor quer trabalhar com você. Deixa o marido, pode deixar ele, não se preocupe com ele, que quem vai cuidar dele é o Senhor. Você precisa se adequar, você precisa buscar o Senhor para ti, para que então o Senhor, quando você estiver ajustada, aí o Senhor vai se voltar para o outro, e aí o Senhor vai trabalhar na vida dele. E quando o Senhor trabalha, irmãos, não tem desculpa, a pessoa vem mesmo, né? Porque é o Senhor, é aquele que nos comprou, nós somos dele. Então, irmãos, precisamos observar, precisamos que esse verso 5, verso 4 de 1 Pedro 3, ele entre em nossos corações, para que realmente nós possamos entender e sermos adequados, né? Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, né? Então esse espírito, o Espírito de Cristo, de Deus que habita em nós,
vai fazer com que o nosso espírito seja tranquilo e manso, atributos de Cristo mesmo, né? Então que o Senhor nos ajude, irmãos e irmãs, que o Senhor possa começar a trabalhar conosco, né? Nós precisamos de ter famílias fortes. Nós só vamos ter igreja forte quando as famílias realmente estiverem adequadas no seu lugar. O marido no seu lugar, a esposa no seu lugar, filhos no seu lugar. Aí o nosso reunir vai ser uma bênção, né? Aí nós vamos poder contribuir para o crescimento as pessoas vão poder ver Cristo em nós. O nosso reunir vai ser mais glorioso ainda, né? Porque o reunir nosso deve ser da seguinte forma: nós devemos nos reunir para glorificar aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. E a gente muitas vezes usa os reunir para o ensino da palavra de Deus, né? Quando deveria nós nos reunir, porque a palavra de Deus, quando vós reunir, um tem salmo, outro tem cânticos, né? Então é uma alegria para expressar aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Mas muitas vezes nós nos reunimos por uma reunião que a igreja se reúne de compartilhar, né? A palavra, nós temos tido essa experiência em domingos pela manhã, e é um reunir de compartilhar, onde cada irmão, aquilo que tem recebido do Senhor, possa expressar, né? Para que a igreja possa crescer. E tem sido muito pouco os irmãos que têm recebido do Senhor, porque a gente vê que não há uma expressão, é 2, 3 falando, a impressão que Deus tem deixado no coração. Quando uma reunião dessa, era para nós estar assim, querendo falar, né? O Espírito tocando nosso coração, nós querendo, não, eu preciso falar porque o Espírito está mostrando esse texto, essa palavra para mim aqui, eu preciso botar para fora, né? Mas há uma reunião que a gente sai daqui muitas vezes triste, porque a gente vê que não houve, por exemplo, a gente tem uma sequência de estudos, né? Você vê que não houve um trabalhar do Espírito na sua casa, porque a gente não foi para o Senhor. A gente não buscou o texto. Nós precisamos nós não precisamos ler o livro todo, mas pegar aquele capítulo. Nós temos uma semana para estudar ele, para dizer: Senhor, o que o Senhor quer falar aqui? O que o Senhor quer que a tua igreja... Sabe? Então esse é o Espírito que Deus quer despertar em nós, né? Para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor.